Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo. Vou aguardar um minutinho para o pessoal entrar. Já tem gente chegando. Vou aguardar um minutinho, viu, pessoal? Só o pessoal chegar, entrar. E a gente dá início. O pessoal tá chegando. Enquanto isso, eu vou só dando meu boa noite, né, para vocês. Primeiramente, me desculpando pela semana passada, eu tive um problema com a minha conexão e aí realmente fiquei tentando entrar online e não consegui. Mas hoje, graças a Deus, está tudo certo. Então a gente hoje não teria, né, essa a aula do curso de passe, porque já é feito o calendário, né, no ano anterior. E aí, todo ano, nesse calendário, na parte do carnaval, a gente não tem a parte presencial. Então, a gente também não teria a parte do online. Mas como eu tive esse imprevisto na semana passada, então a gente conversou para passar para essa semana, já que muita gente, apesar do carnaval, né, para algumas pessoas ainda terem folga, a maioria não tá, a maioria tá no dia a dia normal, no trabalho normal, então a gente resolveu repor essa aula no dia de hoje. E aí, como tá online também, né, fica mais fácil, mesmo no feriado, mesmo para quem tá de folga, é, fica fácil para entrar aí ao vivo e assistir. Quem não tiver a oportunidade de estar aqui ao vivo hoje, tirar as dúvidas, assiste, vai ficar gravado, né? Como todas as nossas aulas, tá? Então já deu para bastante gente entrar aí. Então agora nós vamos para dar início, então fazer a prece, né? Para que a gente possa então dar continuidade ao curso de hoje, tá? Então vamos todos tentar levar um pouco o nosso pensamento, desvencilhar dos problemas, das questões terrenas. E vamos então fazer a nossa prece para darmos início ao curso da noite de hoje. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob os poderes de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa doutrina dos Espíritos, na reencarnação das almas e na vida eterna. Amém. Então, com essa prece, nós damos início, então, ao curso da noite de hoje. Então, boa noite mais uma vez, para quem entrou depois aí do meu boa noite. Nós vamos, então, dar continuidade. Hoje é a nossa segunda aula, né, do curso de passe. Vou virar aqui para vocês verem os nossos slides.
e conseguirem acompanhar com a gente aqui, então, o conteúdo da noite de hoje. Bom, então hoje é a segunda aula, né? Dia 15/2. E hoje a gente vai abordar três principais assuntos, que são as faculdades radiantes, as qualidades comuns ao magnetizador e ao médio curador, e o passe, entrando mais aí na parte dos fundamentos do passe, ok? Então, a respeito das faculdades radiantes. Como nós falamos, né, na aula passada, na primeira aula do curso, a gente falou muito a respeito do eletromagnetismo, que vai ser essencial, né, para a aplicação do passe, para o entendimento de como o passe consegue promover, né, esse restabelecimento da energia, como que o passe consegue realmente exercer sua função no indivíduo que está recebendo, que é através da energia eletromagnética. Então, a gente falou muito dela. Então, a gente falou também que nós somos seres de natureza eletromagnética, né? E aí, por sermos seres de natureza eletromagnética, nós irradiamos naturalmente ao redor de nós as nossas próprias qualidades, aquilo de bom, de ruim, o que está em construção, o que já está sedimentado, enfim, tudo aquilo que somos, nós irradiamos. E naturalmente existe essa troca, né, entre o meio ambiente, entre as pessoas, nos seus campos eletromagnéticos. Isso é uma coisa natural. Naturalmente nós já irradiamos esta energia para tudo aquilo que está ao nosso redor. E aí, nas condições adequadas, né? E aí nós vamos ver o que são essas condições adequadas. Nós vamos lembrar um pouquinho, né? Para quem já conhece, para quem já é passista, para quem ainda não é, vai conhecer um pouco. Principalmente nessa aula eu vou falar um pouquinho, mas nas duas próximas aulas a gente vai falar bastante do passe específico, né? Do albergue. Porque nós não podemos deixar de dar também o enfoque no nosso passe, lembrando que nós temos aí muitos tarefeiros nos assistindo, né, e que estão fazendo esse curso para reciclagem, então a gente não pode deixar de abordar o passe como um todo, mas também de falar do passe da nossa casa, de como que ele acontece lá no nosso albergue de São Lázaro. Então, nas condições adequadas, uma pessoa pode passar para outra parte da sua energia, a fim de suprir suas deficiências ocasionadas por desgastes físico e mental. Então, quando nós estamos vivendo a nossa vida aqui terrena, e que muitas vezes, né, porque ainda estamos nesse processo de evolução, então não somos ainda seres perfeitos que conseguem manter ali 100% do tempo toda a sua faculdade mental e física intacta, vamos dizer assim. Então, nós temos, né, durante a nossa vida, durante a nossa vivência aqui, os nossos momentos em que nós temos essas deficiências de energia, né, de fluido cósmico ali, universal, e que por muitas vezes é transformado em fluido cósmico, em fluido vital, né, para que nós possamos exercer as nossas funções aqui no nosso dia a dia. Então, muitas vezes por desgastes físicos, então muitas vezes nós abusamos um pouco do nosso corpo, seja muito trabalho, seja muito exercício físico, seja uma alimentação desregrada, enfim, nós podemos desgastar aí o nosso corpo físico de alguma forma e mentalmente, né, através de sentimentos, sensações, problemas, enfim, diversas situações que nós vamos passar na vida que vão trazer esse desgaste, essa deficiência dessa energia. Porém, a boa notícia é que essa energia ela pode ser reposta de diversas maneiras. E uma das maneiras é o passe. Uma das maneiras é uma pessoa passar para outra parte da sua energia a fim de suprir, então, essas deficiências. E aí essa pessoa, né, no caso, se ela tiver nas condições adequadas, ela querendo, ou seja, então é uma é um ato voluntário, ela pode passar para o outro parte dessa energia, né, para suprir então essa deficiência que pode aparecer, a gente pode detectar através do aparecimento de doença, pode ser pela ação de espíritos obsessores e outros motivos.
Então, ela tem que ter vontade de fazer isso e ela tem que acionar a circulação dessas energias. Então, num primeiro momento, nós estamos falando aqui do magnetizador comum, aquele ser, né, que por vontade própria e conhecimento das suas faculdades, né, ali da sua vontade, da energia, do eletromagnetismo. Então, conhecedor de como essa energia circula através de nós e do ambiente, essa pessoa pode irradiar através de pontos de saída que nós chamamos ali do doador, para outra pessoa. E aí nessas figuras a gente tem as formas clássicas de transmitir essa energia, que são principalmente pelas mãos. Então nessa primeira figura a gente vê aí, e aí a gente vê como se saísse da mente, né? Por que que esses pontinhos estão saindo da mente? Porque é a intenção, né? É ali no nosso íntimo, na nossa mente, e aí, obviamente, aqui a gente, no corpo físico, a gente circunscreve a nossa mente na cabeça, né? Mas a gente tem que lembrar que o espírito, ele habita todo o nosso corpo. Porém, a mente, a sede da mente, pensando na nossa estrutura física, ela está na cabeça. Então, a intenção da pessoa, os seus pensamentos, a sua vontade, vai sair ali daquele campo ali, vamos dizer assim, da mente, né, que é a cabeça, e vai circular pelo corpo até que saia pelas mãos, e aí vai atingir o paciente, a pessoa necessitada dessas energias. Uma outra forma muito comum é através do chakra, né? Então, do chakra, tanto frontal, principalmente, né, o frontal, ele vai, através do chakra, irradiar essa energia, fazer com que essa energia chegue até o paciente, não precisando ali das mãos. E da última forma, que também é muito comum, é a irradiação do corpo como um todo. Então, de uma forma geral, eu coloco meu corpo trabalhando em favor disso, circulando essa energia, liberando essa energia do meu corpo todo para quem está ali próximo de mim receber essa energia. Então, são formas, e aí são chamados de magnetizador comum, são formas desse magnetizador comum disponibilizar essa energia para o paciente, para quem estiver ali necessitado. Então, aqui nós conseguimos perceber que através do pensamento, através da intenção, da sintonia, o magnetizador comum ele vai dispensar energia própria. Então, ele vai dispensar energia, parte da energia dele para a pessoa necessitada. E aí, quando o magnetizador começa a irradiar, né, essas energias próprias dele, e aí o seu reservatório, vamos dizer assim, né, aquilo que ele tem ali de reserva, começa a diminuir, muitas vezes sem que ele sinta, ele começa a receber essa energia cósmica, quanto maior for a intenção de praticar o bem. Então nós temos que lembrar que o fluido cósmico universal ele está no nosso entorno, que ele está no nosso ambiente, né? Nós conseguimos, então, de algumas formas ali, preencher esse reservatório que diminui. E a gente tem que lembrar também que nós temos espíritos ali, né, à nossa volta o tempo todo, que pode sim nos auxiliar, não naquele momento da transmissão da energia, mas da reposição. De alguma forma, eles podem sim nos auxiliar para que nós consigamos repor essa energia que nós estamos doando. E existe, por outro lado, o médium magnetizador ou curador. Então, tem o magnetizador comum, que é aquele que doa a sua própria energia ou parte dela, e existe o médium magnetizador ou curador. Este é capaz de receber e irradiar as energias espirituais recebidas dos espíritos que o assistem. É interessante fazer aqui uma colocação, porque nós estamos muito acostumados a denominar como médium aquele ser que é intermediário das comunicações dos espíritos
E aí a gente pensa em comunicação como uma mensagem ou escrita ou falada. Então, assim, de uma forma geral, falando em palavras bem comuns para que vocês consigam entender, a gente está acostumado a entender que o médium é aquele que psicografa, é aquele que fala, né, através da psicofonia, é aquele que vê, que é o clarividente. Mas o médium, nós temos que lembrar que essa palavra médium, ela significa intermediário do mundo espiritual com o mundo material. Então, qualquer que for a comunicação que exista entre o plano espiritual e o plano material, se existir ali um intermediário, esse intermediário vai ser denominado médium. Então, aqui, só para ficar claro, porque a gente no meio espírita está muito acostumado a dizer o médium somente aquele que traz uma comunicação mais tangível, mais palpável, a gente não enxerga aquele passista como um médium. Mas, se o passista estiver sendo auxiliado e ele estiver recebendo energias espirituais de espíritos ali auxiliadores, ele sim pode ser denominado médium, né? Ele vai ser um médium magnetizador ou curador. Então, o papel dele fundamentalmente é o de intermediário e por isso mesmo é chamado de médium. E aí, lembrando, né? Eu coloquei aí uma observação que no albergue de São Lázaro é assim que acontece. Na verdade, a foto tá na próxima, vocês vão ver aí, na verdade, que é assim que acontece no albergue. No albergue, nós somos, então, se a gente quiser né, trocar o nome de passista e a gente pudesse usar um outro nome, seria médium magnetizador. Então, todos os passistas ali naquele momento são médiums magnetizadores. Por quê? Porque lá no albergue nós não vamos doar a nossa própria energia. Nós não somos magnetizadores comuns, como nós vimos aí nos slides passados. Lá no albergue nós vamos doar a energia que a espiritualidade traz para aquele momento ali, para aquela reunião. Eles preparam toda uma energia, colhem essa energia no plano espiritual e trazem essa energia aqui para o plano material no momento do trabalho, para doar para aquelas pessoas que estão ali sendo atendidas. Então, lá no albergue, nós não somos magnetizadores comuns, nós somos médiums magnetizadores, ok? Nós não vamos doar a nossa própria energia. Então, aqui, ó, é a diferença entre o médium magnetizador e o médium comum. Então, aqui nessas figuras tem as mesmas figuras de lá, só que aí vocês percebem que no alto da cabeça de quem está aplicando o passe, eles estão recebendo a energia. Então, eles recebem a energia e eles são intermediários para que essa energia chegue até a pessoa que está sendo atendida ali naquele momento, está sendo assistida, né? Então, é assim, dessa forma que está aí na tela agora, que acontece o passe lá do albergue. Nós não doamos a nossa própria energia. Nós somos intermediários para que a pessoa necessitada, principalmente porque quanto mais necessitada nós estamos, né, no momento do passe, quanto mais necessitados de energia fluida, muitas vezes nós não conseguimos ali, através somente do nosso pensamento, nos sintonizarmos para recebermos essa energia. Então, é como se nós precisássemos ali de algo semelhante, né? Então, de um encarnado com o encarnado, essa ligação de encarnado com encarnado, para que quando essa energia passasse pelo mundo material, é como se eu encapsulasse, vamos dizer assim, como se eu tivesse colocando essa energia de uma forma que o encarnado receba e consiga aproveitá-la da melhor forma possível. Então, é como se eu vestisse aquela energia ali de uma forma mais animalizada, vamos dizer assim, que é como nós estamos mais acostumados, e aí sim eu conseguisse ter um maior aproveitamento dessa energia, como se ela fosse muito etérea, se ela tivesse apenas ali no nível daqueles espíritos que trazem. E aí, quando eu estou muito necessitada, muitas vezes eu não consigo fazer uso dessa energia da melhor forma possível. Então, eu preciso de um intermediário que está ali no mesmo nível, vamos dizer assim, de densidade do que eu, para que eu consiga aproveitar da melhor forma possível aquela energia. Então, a faculdade radiante, ela pode se apresentar de 3 modos de execução. Então, baseado nisso aí que a gente falou, é como se fossem as formas, né?
que é o magnetizador comum, que eu já falei, que transmite suas próprias energias ao paciente, sendo essa energia mais animalizada. Então, quando eu não tenho a transmissão do espírito, ela é mais animalizada ainda, né? Porque eu estou transmitindo a minha energia, ou seja, isso que está circulando em mim, se ela já está circulando em mim, ela já é uma energia mais sintonizada com aquilo que é mais animalizado. O médium curador, que transmite o fluido magnético cedido por um espírito que o assiste, então essa energia é mais espiritualizada. Então é uma energia mais espiritualizada porque ela não vai ser totalmente espiritualizada, porque ela vai ter esse contato e, obviamente, essa circulação no plano material, mas ela é mais espiritualizada do que se eu estivesse doando a minha própria energia. E existe a de natureza mista, que é quando o magnetizador comum recebe a ajuda dos bons espíritos que lhe ativam a faculdade mediúnica e lhe transmitem seus recursos magnéticos. No médium curador, quando acaba por aumentar o próprio potencial magnético, transmitindo seus fluidos pessoais juntamente com dos espíritos que o assistem. Então, a natureza mista, eu tenho a junção dos fluidos mais animalizados com os fluidos mais espirituais, né? Mais espiritualizados, vamos dizer assim. Então, ou é um magnetizador comum que tem ali a ajuda dos bons espíritos, ou é até mesmo um médium curador, mas também eu acabo aumentando ali o potencial do meu magnetismo e acabo também transferindo junto fluidos pessoais meu. Lembrando mais uma vez que, apesar dessas três formas, esta natureza mista e a do magnetizador comum não é a forma que nós aplicamos o passe no albergue. O passe lá no albergue é de energia puramente espiritualizada, né? Aquela que os espíritos trazem. Então, é apenas de médium magnetizador, ok? Então, essa faculdade, né, de irradiação, nessa faculdade radiante, ela pode-se dizer que é natural, inerente à nossa natureza eletromagnética, ou seja, por eu ser, né, um ser de natureza eletromagnética, naturalmente eu tenho essa faculdade de irradiar. Porém, a intensidade dessa irradiação e o volume, ou seja, a quantidade dessa irradiação, vai depender do exercício e da vontade de quem transmite. Isso aí no caso de eu estar irradiando a minha própria energia. Então, essa intensidade, esse volume vai depender de exercício, de trabalho, né? Prática. E independente do tipo de passe que nós estejamos aplicando ali, todo trabalhador espírita deve preparar-se para desempenhar uma tarefa, seja ela qual for, através da prece, né, um exemplo, através da prece, a fim de limpar a mente e o coração. No magnetizador, essa providência é essencial. Então, naquele que é o magnetizador comum, né? E o passista também médio, é essencial essa prece, esse preparo para essa tarefa. Mesmo no caso do albergue, né? Ou de outros locais que também utilizem da mesma forma o passe, mesmo que eu esteja ali transmitindo apenas a energia do plano espiritual. Independente disso, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar ali de boa vontade. Nós vamos ver, né, para frente aqui hoje e nas próximas aulas, as formas que eu tenho para me preparar para que eu faça um bom trabalho. Mas a gente tem que lembrar, não é só porque eu não estou doando da minha energia que o meu instrumento, que é o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, não tem que estar preparado para essa tarefa. Eu tenho que me preparar da mesma forma. E aí é preciso lembrar aqui de um outro tipo de faculdade mediúnica, muito usada nos serviços de passe, que é o de incorporação, né? Nesse caso aí, é o próprio espírito incorporado no médium que aplica diretamente o passe sobre o paciente. Quem é frequentador ou quem é tarefeiro da nossa casa, que já foi em outras reuniões, vai lembrar e vai saber que isso acontece também na nossa casa. Porém, isso não acontece durante a reunião de passe. Na reunião de passe, a gente não tem ali a incorporação e a aplicação de passe através diretamente do espírito incorporado. É apenas através do passista que serve de intermediário de energia. Porém, na nossa reunião de desobsessão, na nossa reunião que acontece às terças-feiras, existe o atendimento individual,
né? De cada médium ali que vai estar incorporado com um guia da nossa casa, e esse guia vai atender as pessoas que estão ali agendadas para aquele dia, para serem os consulentes. E aí, nesse caso, acontece sim, né? Muitas vezes, dos irmãos que estão ali, os irmãos atendentes, eles aplicarem um passe, né? E aí, muitas vezes, eles não nem falam essa palavra de aplicar um passe, mas eles falam, né? Ah, eu vou te olhar, ah, eu vou te benzer, alguns falam, né, que vai benzer. E aí é isso, é um fluxo de energia direcionado que eles fazem, porque a gente sabe que a troca existe a todo momento, mas nesse momento ali do espírito de luz, né, do espírito guia, estar aplicando aquele passe é um fluxo de energia direcionado para algo que ele deseja fazer, para algo que ele deseja ajudar aquela pessoa, seja no campo físico, seja no campo mental. Então é algo direcionado que ele faz para auxiliar aquela pessoa em determinada situação, né, em determinado problema que ele tem ali. Então ele faz uma limpeza e canaliza ali aquela energia para aquela situação que ele está auxiliando o irmão. Então, isso aqui acontece na nossa casa, porém, não é o foco do nosso curso de passe, porque não ocorre na reunião de aplicação de passes, ok? E aí existem qualidades comuns, então, ali, por serem parecidos, mas não iguais, do magnetizador, né, comum e do médium curador. Então, a pureza da fonte é a primeira condição que o magnetizador e o médium devem ter em mente. Então, e aí a pureza aqui, quando a gente fala, não é perfeição, né? Não é eu ter atingido um grau de evolução para que eu consiga trabalhar. Mas o meu objetivo tem que ser sempre o de pureza da fonte. Então, eu tenho que ser uma fonte pura de energia, uma fonte pura de ser instrumento para que essa energia transite através de mim e atinja ali quem estiver necessitado, quem estiver precisando. Então, não que eu já tenha que ser puro, mas eu tenho que sempre almejar essa pureza, né? E aí uma das formas, e além disso, uma das formas de preparo para o passe é serenar a mente e o coração através da oração e da prática constante da reforma íntima. Então, constantemente, todos os dias da minha vida, 24 horas por dia, o meu objetivo é sempre a reforma íntima. Eu brinco, né, quando eu vou falar alguma vez lá no albergue, fazer alguma palestra, alguma coisa, eu sempre brinco que a gente não tem desculpa, porque a gente não veio fazer nada, 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 nada nesse mundo a não ser nos melhorarmos, né? A nós e aos outros. Então, juntos nos melhorarmos. E aí eu falo que nada, nada mesmo. A pessoa fala, ah, mas tem que ter um pouquinho de descanso, ah, mas tem que... Isso é o que a gente sente necessidade por a gente ainda estar aqui nesse corpo, mas o objetivo de vida, a gente não tem objetivo de descansar, a gente não tem objetivo de curtir a vida e nem também só de trabalhar, só de ter as nossas obrigações aqui na Terra. O nosso objetivo real, se a gente pensar que nós estamos aqui como espíritos encarnados, é apenas o de melhoramento. E a gente só consegue esse melhoramento através da reforma íntima. Então eu fico brincando que a gente não veio fazer outra coisa aqui na Terra a não ser reforma íntima. Então não tem desculpa, né? Não é só por causa do passe, não. A gente veio aqui para fazer isso. E aí, o que que acontece? Então quer dizer que se eu não tiver ainda pureza de fonte, se eu ainda não tiver um estado de espírito muito evoluído, se eu não tiver ainda feito a minha reforma íntima, se eu não tiver um coração bom, um coração puro, eu não posso ser passista. Não, não é isso. Você pode ser passista. Os guias lá da nossa casa, a irmã Benedita, inclusive, fala que às vezes as pessoas, né, que estão ali, que se julgam mais necessitadas, né, essas que vão ser realmente mais agraciadas ali naquele momento do trabalho, né? Porque além de receber ali o passe, porque eles vão receber, são os primeiros, na verdade, que recebem os passes, são os trabalhadores, eles estão ali trabalhando pelo outro, então eles ainda vão conseguir ter ali, né, um mérito e se melhorar ainda mais. Porém, fato é
que quanto menos nós nos preparamos, quanto menos nós colaboramos, maior existe um esforço por parte da espiritualidade. Então, quando a gente passa aquelas informações, na última aula a gente vai falar de como a gente deve ir para aplicar o passe, deve evitar bebida alcoólica, deve evitar o fumo, deve evitar comidas pesadas, deve ir com a higiene pessoal realizada. Aí eu falo na parte física, mas aí pensando na parte espiritual, ir com o pensamento mais livre de problemas possíveis, a serenar o coração, a mente, fazer a oração, sintonizar com o bem, enfim, tudo isso que a gente já sabe, né? Mas que é bom a gente lembrar, tudo isso vai auxiliar a espiritualidade no trabalho do passe. Então, não quer dizer que eu não possa fazer porque eu tive um aborrecimento, tô chateado, não vou aplicar passe hoje. Não, não é isso. Você pode. É claro que se você não estiver se sentindo bem e não quiser, você também não é obrigado. Mas, se eu não estiver, às vezes, tendo um dia legal, tô com algum problema, mas eu estou bem física e mentalmente, quero trabalhar, eu posso trabalhar. Lembrando que quanto mais eu me preparar, quanto melhor eu estiver naquele momento, menos esforço a espiritualidade vai ter, como se o trabalho fluísse de uma melhor forma, tá? É claro que a espiritualidade está preparada também para esse esforço. Então, não deixemos de trabalhar por isso, trabalhemos, porque a espiritualidade sim vai conseguir suprir todas as nossas necessidades naquele momento do trabalho. Ela está preparada para isso. Agora, é claro, quanto mais nós estivermos preparados, melhores. Tanto para nós mesmos, porque nós vamos estar com a nossa reforma íntima a caminho, nós vamos estar melhores física e mentalmente, e além disso, de bônus, a gente ainda auxilia a espiritualidade. Então, o trabalho de irradiação magnética, seja a sua própria ou aquela cedida pela espiritualidade, ela está aberta, né? Esse trabalho está aberto a todos e a todas que tenham disposição de cooperar no serviço ao próximo. Existe essa máxima aí do Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Então, façamos a caridade. E essa caridade aí, no caso, ela é para conosco e para com o outro. A partir do momento que eu me coloco ali no trabalho do centro espírita que eu frequento, enfim, a partir do momento que eu me disponho a ajudar o próximo, eu estou sendo caridoso com o próximo, mas eu estou sendo caridoso primeiramente comigo mesmo, né? Porque esse trabalho, ele inevitavelmente nos puxa, né? Ele vai realmente assim nos sugar para aquele lugar que eu já falei aqui agora, que é aquele lugar do trabalho pela reforma íntima, do esforço pelo bem, do esforço para conosco mesmo e daqueles que estão ao nosso redor. É como se fosse inevitável, né? Fosse irresistível essa sensação de que nós somos levados mesmo a trabalhar para nós e para o outro. E aí nós vamos falar um pouquinho, rapidinho, dos fundamentos do passe. Então, o que é o passe? O passe, por conceito, ele é a ação ou esforço de transmitir para um outro indivíduo energias magnéticas próprias ou de um espírito, a fim de socorrer-lhe a carência física e ou mental que decorre da falta dessa energia. Então, o passe é exatamente isso que a gente está falando. É exatamente essa faculdade radiante. Então, eu transmito minha ou de um espírito uma energia para socorrer outra pessoa. E aí, muitos processos emocionais negativos, eles impedem o indivíduo de aurir no meio ambiente, na natureza, esse fluido cósmico. Então, essa energia ela acaba sendo consumida pelo funcionamento do organismo, né? Só que ela não é reposta. Então, o que vai ocasionar ali uma carência dessa energia vital. Então, o que acontece muitas vezes dessa carência? Algum processo emocional negativo e muitas vezes também um processo físico negativo, ele vai me impedir de repor essa energia, né? De algumas formas que eu tenho para repor. Posso repor na alimentação, posso repor com o repouso, com o sono, posso repor através de pensamento, de sintonia. E aí, muitas vezes, algum processo ali que está desajustado me impede de repor essa energia. Só que o meu organismo gasta energia vital. Então, o meu organismo, só de funcionar, ele vai gastando, só de eu estar vivo, ele vai gastando, mas eu não vou repondo por conta desse processo ali que está desajustado.
Então, acaba tendo um déficit, né? Eu vou ter uma carência aí de energia. E aí, em consequência desse estado aí de esgotamento das energias, as partes do corpo que estejam prejudicadas podem ter esse processo acelerado. E aí pode mesmo até aparecer uma doença, às vezes, que estava latente, que não estava ali em evidência, ativa naquele momento, ela pode aparecer por conta desse déficit ali de energia. E aí esse processo a gente tem que lembrar que também, como somos parte do todo, ele pode ocorrer vindo do externo. Então nós somos susceptíveis a receber e a entregar emissões mentais, né, do ambiente, das pessoas, da consciência coletiva, ou seja, nós estamos ali o tempo todo trocando. E aí, se a gente não tomar cuidado com essas trocas, a gente acaba trocando aí as nossas energias, muitas vezes, pela falta delas, né? Energias negativas que acabam ali desencadeando um processo em mim que vai, consequentemente, desencadear uma falta de energia, um esgotamento por utilização sem reposição. E aí a gente salienta, né, que ninguém vai conseguir passar para o mundo íntimo nosso qualquer desarmonia sem que estejamos em sintonia com esse desequilíbrio. Então, quando o externo consegue nos atingir lá no nosso íntimo com essa energia de desequilíbrio, que aí muitas vezes vai desencadear esse processo, é porque nós sintonizamos, né? Então ninguém consegue a força colocar dentro de nós alguma desarmonia, algum processo ali negativo, sem que nós estejamos em sintonia com ele. Eles não vão conseguir fazer isso. Então é importante a gente manter sempre a nossa vigilância, a nossa reforma íntima. E aí, então, quando nós interiorizamos essa emissão mental negativa, ou seja, a gente capta, né, e deixa aí que o nosso organismo, e que se ajuste ali ao nosso organismo, o que acontece? Essa carga magnética pesada, negativa, ela pode encontrar muitas vezes resistência no nosso potencial magnético, e aí ela é consumida por ele sem maiores consequências. Então, quando eu não estou sintonizada com a energia negativa, de baixa frequência, quando eu não tenho essa sintonia, ou seja, eles não, quando a gente fala assim, não consegue atingir, né, a minha, não me atinge essa energia negativa, é porque muitas vezes essa energia pode até chegar a mim, mas da mesma forma que existem lá as leis da física, do potencial magnético, que uma lâmpada, por exemplo, às vezes pode absorver um pouco mais de energia, né, do que ela suporta, mas ela acaba transferindo essa energia para a corrente e ela vai realmente passar para frente e correr essa energia. Nós também muitas vezes ela encontra ali a resistência no nosso potencial e nós mesmos vamos consumir essa energia e ela não vai trazer uma consequência para a gente. Mas se a gente não tiver uma reserva ali de energia, né, esse potencial ali para consumir essa energia negativa, ela vai se manter ativa. E aí, na circulação do nosso organismo, ela vai procurar a região mais fraca, né, que está ali mais deficiente de energia, muitas vezes vai se instalar e aí ela começa a consumir a energia daquela região. Então, nós ficamos muitas vezes doentes por conta disso. E aí eu trouxe essa divisão do corpo para lembrar que a energia muitas vezes vai se alojar ali mais na região do perispírito. Por quê? Porque é mais ou menos aonde estão energias que têm a mesma sintonia dessas energias que a gente troca com o ambiente, dessa energia eletromagnética. Se a gente pensar na densidade, então, se é mais etéreo, menos etéreo, tá mais ou menos ali ligado ao perispírito. Só que aí a gente tem que lembrar que muitas vezes as energias que estão no perispírito, elas conseguem se somatizar no corpo físico. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, os requisitos, então, tem que ter requisitos especiais para ser passistas, físicos, espirituais? Requisitos especiais, não. Existem alguns requisitos. Lembrando que não existe, né, nada sobrenatural, nada de extraordinário. Eu tenho que ter boa vontade. Agora, é claro, a gente tem que lembrar também que fisicamente eu tenho que estar bem. Então, uma pessoa que não consegue se manter em pé, uma pessoa que naquele momento está debilitada fisicamente, por algum motivo, muitas vezes ela não vai conseguir exercer naquele dia a função de passista. Então eu tenho que respeitar esse limite do meu corpo. E espiritualmente também. Existem dias, né,
que eu não estou equilibrada emocionalmente e espiritualmente para trabalhar nessa função. Ah, então quer dizer que eu, né, eu nunca vou trabalhar, ou então quer dizer que está tendo uma segregação porque eu não estou bem. Não, é uma caridade para com a pessoa que está ali, apesar da boa vontade de trabalhar, mas ela precisa mais ser assistida naquele momento do que assistir. Em um outro momento, quando você estiver mais equilibrada emocionalmente, espiritualmente, aí sim você retorna para suas funções de trabalhador. Então a gente tem que respeitar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual neste momento do trabalho, né? Alguns requisitos. Então eu preciso ter, porém, nenhum requisito especial, nem físico nem espiritual, para que eu exerça essa função de passista. E aí, só lembrando, então lá no albergue, né, a forma com que nós aplicamos o passe, esse espírito aí ao lado tá representando, né, apenas a espiritualidade e a energia que vem da espiritualidade. Então, essa energia vem da espiritualidade, passa através do passista que está encarnado, que serve de intermediário, de médium, e ai, desculpa, gente. E chega até aquele irmão que está ali necessitado recebendo essa ajuda. Então, essa seta aí mostra o fluxo de energia que vem lá da espiritualidade e consegue atingir ali, assistir essa pessoa necessitada. E além disso, nós temos que lembrar que o preparo do passista pode estar ok, a energia que a espiritualidade traz pode estar em perfeito estado, né, para utilização, porém o paciente também tem que estar aberto e disposto a receber esse auxílio. Então, nessa primeira foto aí, eu recebo totalmente todas as energias que estavam ali sendo dispostas em mim, e eu posso ter também o paciente refratário, aquele que recebe um pouco da energia, mas reflete algumas, ou aquele paciente totalmente refratário, que realmente não vai conseguir absorver a energia que está sendo disposta ali para ele naquele momento. E aí, então, o paciente também, em algum momento, tem que estar, vamos dizer assim, entre aspas, preparado para que ele passe. E aí, como que eu vou preparar, então, para receber esse passe? Eu vou me preparar estando em sintonia com o bem, estando em sintonia do que eu preciso, do que eu quero receber naquele momento, estar disposto e aberto a receber todo aquele bem, toda aquela energia positiva, benéfica que a espiritualidade trouxe para mim. Ok, pessoal? Bom, então era isso, a nossa aula de hoje, tá? Quem tiver algum comentário, alguma pergunta, pode ficar à vontade, pode fazer. Mas nós terminamos aqui a nossa parte do nosso conteúdo, tá? Nas duas próximas aulas, o palestrante vai ser o meu colega Fabrício, né? Eu vou continuar aqui com vocês ao vivo no dia, vou estar aqui acompanhando a palestra, mas ele que vai ministrar para vocês. E aí a gente vai falar um pouco melhor, né, dos chakras, de como essa energia circula através do nosso corpo, e principalmente também falar do passe lá do albergue, quais são os fundamentos, como que ele é aplicado, quais são os princípios, tudo direitinho, ok? Eu acho que não chegou nenhuma pergunta. Quem tiver alguma pergunta pode colocar aí, tá? Se eu não responder agora, depois eu volto aqui no Facebook e respondo para vocês. Quem quiser fazer na aula que vem também, se lembrar de alguma coisa, quiser fazer uma pergunta na aula que vem, fica à vontade, tá bom? Na próxima aula do curso. Nós vamos estar aqui, eu e o Fabrício, na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para ministrar a terceira e no dia 1º de março, a quarta aula do curso de passe, ok? Eu espero que tenha sido bom, que vocês tenham aproveitado, que tenha contribuído de alguma forma aí, né, com vocês, para o entendimento, para a formação, para a curiosidade de alguém, enfim, que seja útil de alguma forma para todos vocês.
ok? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, de partilhar aí com vocês um pouco do nosso conhecimento. Agradeço a atenção de vocês. E aí nós vamos fazer então agora a oração da Salve a Rainha para dar término, né? Para terminar a nossa aula de hoje. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, e esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas do Cristo de Deus. Amém. Que assim seja, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Um beijo, tchau!